pessoas, tudo bem? A minha cara já tá secando. Eu comprei uma areiazinha pra passar no rosto, né? Porque café tá caro e eu gosto de tomar café. Se eu ficar usando um pó do café no meu rosto, eu vou tomar menos café. Então, é sobre isso e tá tudo bem. A minha cara de sono tá maravilhosa, porque eu acordei agora há pouco. Fiz a minha skincare hoje de manhã cedo, né? Cedo não, né? Já não é tão cedo, mas eu fiz. E é sobre isso. Agora eu tô esperando secar pra poder lavar. Tá, enquanto ela seca, eu vou falando com vocês sobre o meu livro. Tô fazendo. É uma maldição de uma bruxa, já dá pra ver a loucura que vai ser, né? Enfim, a maldição ela começa assim. Uma garota muito bonita, porque as pessoas botam as bruxas como velhas, horrorosas, feias e tal. Eu queria mudar isso, né? Enfim, uma jovem, bonita, linda, que todo mundo amava no onde ela morava. Era muito quisitada, os meninos amavam ela, os rapazes principalmente. Ela casou, né? Enfim, viveu a vida que ela queria, não exatamente, porque o marido dela a jogou dentro de uma igreja. E vocês já sabem o que vai acontecer, né? E descobriu que ela ganhou um chifre da melhor amiga. Sinceramente, eu não gostei da Eleanor. E é sobre isso, tá tudo ótimo. Eu acho que o nome da amiga é Eleanor. Eleanor. É. Eu acho que é esse, gente. Então não me lembro mais, porque eu já tô em outra parte da história. Enfim, ela criou uma maldição, amaldiçoando todos os descendentes dele a não ter um final feliz. Eles não podem ter um final feliz. Eu, sinceramente, não gosto de final felizes, porque não existe final feliz, né? Não tem como alguém viver feliz sem ter sei lá, uma briga, uma discussão, uma morte. Então, eu não gosto de finais felizes, então não esperem muito um final feliz no fim da história. Eu tô pensando se eu vou fazer, mas ainda tô vendo. Ela criou uma maldição de uma descendência e ela tava grávida quando jogaram ela dentro da igreja. Então você já deve ter percebido, né? Porque ela criou exatamente. Ela não criou essa maldição exatamente pelo bebê, mas ela criou para salvar o bebê, né? Ela acabou mandando um bebê para ninguém sabe para onde, né? Porque eu não botei nessa parte da história. É bem mais à frente. Enfim, ela criou a maldição e morreu junto com mais, acho que 40 mulheres dentro da igreja. E a mãe do lado dela, e o pai vendo. Imagine a situação. Enfim, aí, anos depois, aparece a Felícia, que é a minha personagem principal. Eu adoro ela. Amei. Ela acaba lendo um livro que ela não deveria ler. Porque a situação é assim, a pessoa que tinha recebido a maldição tinha uma mãe muito poderosa. Era uma anciã. E ela acabou pegando a maldição e transferindo dentro de um livro. E a garota leu, né? Enfim, a situação é essa. Tá, ela descobriu que ela agora era uma bruxa, que tinha uma maldição nas costas dela. E ela teve que sobreviver com isso. Ela conheceu o seu par romântico, né? Que não pode viver junto. Então, a situação da história é assim: toda vez que eles tiverem sei lá, um mínimo possível, assim, de felicidade, que seja aquela felicidade, felicidade mesmo. Não aquela felicidade, momentânea. Uma felicidade que, tipo, dá alma, assim. Ai, minha perna. Ela é transferida. Ela é tipo, tudo desaparece ao redor. Ela some e aparece em outra história, tipo um multiverso da loucura, entende? Enfim, ela vai vir e ver várias histórias, né? Vai ver a paixão dela, né? Diversas vezes. Só que o pior dela, que ela tava com a irmãzinha, né? A irmãzinha não foi tão afetada assim. Mas a irmãzinha sabe que ela não é igual às outras, não é igual a ela. Tem uma coisa assim. A Felícia, toda vez que ela já retorna com a idade dela que ela assumiu lá. Porque
A história é assim. Ela tem que ser. Ela não. Tipo, é uma contagem regressiva. A irmãzinha dela ela tem que ser feliz até os 18 anos. Até antes da irmã completar 18 anos. Então, tipo assim, ela não. Porque ela não sabe o que vai acontecer, né? Porque ela sempre foi assim a regra de cada multiverso. Enfim. O que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei. Enfim, ela vive várias histórias, várias experiências, várias coisas, traumas horríveis que eu não desejo a ninguém, os traumas que eu botei lá. Enfim, ela tem que quebrar a maldição. A maldição é o quê? Ela trazer de volta a Margot, que foi a criadora da maldição, a progenitora, e trazer as irmãs de volta, que foram queimadas injustamente. Ela vai fazer isso, né? E vai ser dose, viu, filha? Porque ela vai passar por muita coisa até chegar nesse ponto. Enfim, é sobre isso. Eu amei, eu tô escrevendo porque assim, como são várias histórias, eu quero fazer mais ou menos 10 histórias. Eu tenho uma sequência assim, mas vai ser muito legal, porque eu tô amando. Eu tô fazendo tipo assim, eu começo uma história, mas eu não começo e vou pra continuação. Eu começo uma, paro, termino e pulo. Tipo, eu sonhei esse livro todo, então eu tô fazendo de acordo com o meu sonho. Então, quando eu termino de um livro, eu já começo a me empolgar na outra história. Então, eu não continuo, faço a continuação assim. Enfim, eu tô amando esse livro, sinceramente, maravilhoso. Gente, eu sinto às vezes pena dela, né? Porque ela não pode viver com o amor dela. O amor dela é tão fofinho. Enfim, ela tem tipo uma conselheira, que é a Bisa. E a Bisa acaba morrendo. Não, ela não morre, né? Ela desaparece porque ela foi condenada a vagar por aí como um espírito, né? Exatamente por causa da maldição que ela trancou dentro de um livro. Então, ela segue a Felícia até ela conseguir trazer as irmãs de volta, só que ela acaba desaparecendo e outra pessoa posta no lugar. Enfim, gente, eu tô muito coisada com esse final. Eu comecei a escrever o final quando eu lancei o livro no Wattpad. Muita gente conhece como Wattpad. Enfim, é, eu tô louca pra terminar as histórias, porque são muitas histórias, né? Enfim, eu tô coisa com o final. Eu tô na espiritualidade pra tentar entender como é que eu vou fazer esse final, porque esse final eu quero fazer um final assim, pá, porque eu quero fazer uma continuação desse livro, entende? Aí eu tenho que ver como é que vai ser o final pra eu poder fazer uma continuação, porque vai ser deu dose esse final, viu? Eu já comecei o livro pensando no final. E é sobre isso. Bom, eu vou ler os títulos de cada história. Vocês vão adorar. Peraí. Voltei. Bom, eu botei, como eu falei, em sequência, né? As histórias. Começa com o amor. Então você já dá para perceber que o começo dele já é amor, não é? Eles não podem ter um. Enfim, eu gostei não gostei tanto desse um, mas não por causa da história. A história é boa, é emocionante, é cheia de coisa, mas essa nesse primeiro ela ainda tá se adaptando, né? Sauron, ela descobre que ela agora carrega uma maldição nas costas, que ela é uma bruxa, né? Tem alguns, enfim, ela ainda tá em aprendizado. Então esse aqui é um começo bom. Enfim, tem um julgamento. Eu gostei muito desse julgamento, mas eu ainda não terminei. Eu comecei ele, só que eu comecei a pensar no próximo, que já tá bem lá perto do final. Aí eu larguei esse e fui pro próximo, né? Julgamento eu gostei. Tipo, ela vai ser muito julgada por algo
que ela fez, mas que ela não queria ter feito, que foi exatamente um acidente para proteger a família, né? Então já dá para se perceber aí. Círculo da vida. Eu comecei esse ontem, né? Só que o quê? Eu comecei ontem, mas eu já tava pensando no último não, no antepenúltimo. Na antepenúltima história. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou parar de escrever o Círculo da Vida e vou pro antepenúltimo, porque a minha cabeça já tá girando em torno desse antepenúltimo, né? Enfim. Tem engano. Engano, mano, ela vai descobrir uma coisa que vai mudar exatamente o jeito que ela pensa, principalmente sobre a família. Então, eu tenho que fazer. Eu já comecei a fazer 10% do engano, que é ela descobrindo um segredo muito pesado para ela, né? Então, é sobre isso. Sobrevivência. Esse daqui eu já fiz, já concluí, que é o que eu disse a você que eu estava fazendo e já terminei. Sobrevivência, o que ela vai sobreviver em um mundo onde, deixa eu pensar, onde ela exatamente é a única pessoa que não possui algo. Nessa história de sobrevivência, todo mundo tem um. Eu não posso falar porque eu quero que vocês leiam pra você entender. Na sobrevivência, ela vai ser, tipo, considerada um monstro. Porque ela é diferente das outras pessoas, a única pessoa que não possui algo. Uma coisa que é muito importante para a sociedade nessa história. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fugir. E é sobre isso. E nessa história da sobrevivência, ele é maior que o primeiro, que é o amor, porque aqui ela vai quebrar a maldição. Aqui ela vai salvar as irmãs. E sinceramente, esse sobrevivência aqui acabou comigo o final, porque eu chorei muito no final, gente. Então eu sei que vocês vão chorar também, porque foi pesado demais. Principalmente em relação com o par dela, né? Não gostei muito do final, porque eu chorei, eu odeio chorar quando eu tô lendo alguma coisa, eu tô escrevendo. Então, esse sobrevivência é um pouquinho pesado. É igual engano. Engano também vai ser um pouco pesado. Então, é sobre isso. Sofrimento. Já dá pra entender o que é, né? Sofrimento. Nesse sofrimento aqui, ela já vai esquecer. Tipo, ela vai achar que, como ela já quebrou a maldição, tá tudo certo. Mas não vai estar tudo certo porque ela vai sofrer muito aqui. Principalmente com o pai dela. Enfim. Eu queria falar sobre os temas de cada um, mas eu não quero falar, eu quero que vocês descubram no livro, né? O próximo é heroísmo. No heroísmo vai ser bem pesado também, porque eu já tô pensando nesse, e é esse que eu vou começar a escrever. Ela vai ajudar uma pessoa. E não vai dar muito certo, né? Que ele vai acabar descobrindo o que ela é e vai acontecer outras coisas que eu não queria que acontecesse. Então, é sobre isso. E tem o último, que é o bem e mal. O bem e mal, ela vai encontrar com a Margot, que é a progenitora dela, que ela tirou dos mortos, né? Que ela fez uma necromancia, só que como ela não tinha, ela tinha um corpo, né? Enfim. Isso aqui é desde a história para o heroísmo. Vocês vão entender. O bem e mal, ela vai brigar com a progenitora e vai tentar salvar o vilarejo, porque antes da progenitora morrer, ela ameaçou voltar no vilarejo e acabar com tudo, né? Porque ela foi lá que ela foi morta, foi lá que ela viveu as experiências horríveis, então é sobre isso. Eu quero logo chegar no último, porque esse último é muito bom. E é isso, gente. Não tenho mais nada pra falar. Tchau. Não foi.
Ih, gente. Ai, a minha máscara também secou. Tá ótima.